Muito bem, bem-vindos aqui ao Baú do Trader, eu sou o Paulo Pinecuri e hoje eu vou fazer um vídeo por uma sugestão do seguidor aqui do canal, Rodrigo, com respeito às notícias alvissareiras aí que saíram a respeito da nova Bolsa no Rio de Janeiro. Trouxe até o chapéu do Zé Carioca, né, certo? O chapéu do Zé Carioca, como vocês podem ver, certo? Anunciando a nova Bolsa do Rio. Olha aí, o cumprimento do Zé Carioca, certo? É assim. Pois bem, esse é um assunto que eu assim, historicamente, acompanhei desde que eu entrei no mercado. Existia a Bolsa do Rio, mas ela já era pífia. Ela já era, assim, muito chamuscada depois do incidente ali, do Narras e tal. E aí, a partir dos desdobramentos, ela foi perdendo o volume diário de negociação. Na corretora que eu trabalhava, a gente ainda mantinha um operador para fazer só o papel do próprio banco na Bolsa do Rio, né, por uma questão assim, de uma gentileza, né, que a diretoria queria fazer aí com o pessoal lá do Rio. O primeiro aspecto que eu quero comentar com vocês é que existem vários estudos que mostram que as bolsas, por mais regionalizadas que elas fossem no passado, à medida em que foi possível ir fazendo o câmbio, a tecnologia, em vez de você usar um telégrafo, depois passou um fax, depois o próprio telefone. Então, muito antes da internet, as bolsas já estavam interligadas. Vejam que mesmo em 1987, naquele crash ali da Bolsa de Chicago, em poucos minutos já tinha contaminado a bolsa em Londres, por exemplo, né? 1987, sem internet, não, simplesmente porque as coisas, já existiam os cabos submarinos, já estavam interligados e tal, né? Bom, o que foi se estudando então? Que as bolsas, elas são como se fossem sorvedouros, onde ela vai puxando para ela, por exemplo, aquele negócio. E as bolsas mais eficientes, e por alguma questão geográfica, ou da moeda, ou das condições regulatórias, se tornam gigantescos sorvedouros. Então, estou usando essa analogia, mas isso eu já estudava ali bem no início dos anos 90, e já se sabia que existiriam muito menos bolsas no mundo, em breve, né, a gente está falando do começo dos anos 90, do que existiam, por exemplo, 20, 30 anos antes dos anos 90. De fato, se vocês perceberem, várias bolsas passaram a ficar assim, especializadas. Então, por exemplo, em Londres, moedas, ali o DAX, com questões de derivativos e coisas na Alemanha, né? Outras bolsas foram realmente se especializando. A própria Nasdaq é um exemplo disso. Pelo volume transacionado nos Estados Unidos, eles têm capacidade de ter, por exemplo, em Chicago, mais do que uma bolsa, por exemplo, de commodities, né? E em Nova York também, né? Tem uma bolsa como a NYSE, centenária, e a Nasdaq. Para vocês terem ideia, hoje essas bolsas, a Nasdaq e a NYSE, cada uma delas, estou chutando aqui, mas deve ser da ordem de 30 bilhões de dólares negociados por dia, em cada uma delas. Se você verificar para a Bolsa Brasileira, média seria assim, 1 bilhão de dólares, então é 30 vezes menos. Podem ver que aqui na América Latina já praticamente só existe a Bolsa Brasileira, porque o próprio Bolsa Argentina também é muito reduzida. E no Brasil existia, inclusive, bolsas que operavam regionalmente, corretoras que eram regionais. Isso foi acabando. E até que na virada aí do século realmente não tinha mais sentido. A Bolsa de São Paulo ainda era só a Bovespa operando ações, por exemplo. Ela sugou o volume operado, né? Então, a própria criação das ADRs, por exemplo, levou grande parte do volume da Bolsa brasileira para a Bolsa americana. Se vocês pegarem as 3, 4 empresas principais que têm ADRs, vocês verão que o volume em dinheiro negociado lá é muito maior por dia do que é negociado aqui.
Então por que eu estou falando isso? Esse anúncio, essa coisa toda, aquela coisa toda, faz parte, evidentemente, da política, né? Então o cara vai lá, o Zé Carioca, tal, sabe assim, vai, faz tal, aquela coisa toda e tal. E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês para depois complementar qual é a minha opinião a respeito, tá certo? Então vejam só coisinha fofa aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Em parceria com a Nasdaq, Rio terá nova bolsa de valores, diz governo. Aí você vai olhar aqui, se você for olhar com detalhe aqui, olha que interessante isso aqui, ó. 9 de março de 2022. Olha que interessante, 9 de março de 2022. Então, cuidado com essas notícias, cuidado com essas notícias de jornal, de revistas, assim, tem uma foto linda, maravilhosa e tal. E olha que interessante, olha a matéria, olha que coisa. O Rio de Janeiro vai ganhar uma nova bolsa de valores para a compra e venda de créditos de carbono e ativos ambientais, como energia, clima, florestas. É sério, 2022. Um protocolo de tensões com a Nasdaq, a Global Environment Asset Platform, Não, a Nasdaq vai fornecer a tecnologia e o Estado os ativos ambientais. Que fofo, que lindo em 2022. Então, por isso que eu digo para vocês, guardem as notícias publicadas hoje, com essa coisa toda, e comparem daqui a 2, 3 anos. Né? Porque, primeiro, tecnologicamente, para colocar isso de pé, posso dizer que em 98 eu coloquei no ar o primeiro home broker do Brasil, eu ainda faço aí um vídeo só sobre isso, e vocês têm que entender a complexidade dos protocolos de comunicação. Naquela época eu usei, né, o Mega Bolsa, o recém-criado e tal, o Mega Bolsa, para inserir as ordens ali que vinham da internet. É uma longa história. Mas a criação do protocolo, todas as diretrizes de vai para leilão, não vai, passou da ordem, as regras, enfim, isso é uma coisa bastante complexa. Não que você não consiga resolver, ainda mais com a tecnologia passados mais de 25 anos, que é claro que você vai conseguir resolver isso. Só que o volume operado também, os títulos que foram agregados também aumentaram bastante. Né? Hoje você tem fundos, tem ETFs, tal, que é negociado em bolsa, que na minha época, nos anos 90, não existia isso. Pois bem, a questão não é simplesmente só a negociação. Você fazer um algoritmo ali, que todo mundo entrando num portal, digamos assim, você coloca a lista de compra e venda e tal. O problema é muito mais complexo do que isso. Não vou entrar em detalhes, mas historicamente, por exemplo, a própria Bolsa, ela tinha uma empresa coligada que chamava Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que hoje está integrada ali, está dentro da B3. Do mesmo jeito que você tinha CETIP para títulos que não eram negociados em bolsa, né, renda fixa, títulos, né, que você tinha que, né, debêntures, enfim, ficava ali fora mas você tinha a negociação e a coisa num outro sistema. Hoje está tudo ali unificado, e daí o risco sistêmico que nós temos no Brasil de você só ter uma bolsa e tudo está concentrado ali, com uma coxa de retalhos de um monte de sistemas que vieram, parte da CETIP, parte da Bolsa, da Bovespa, parte da antiga BMF. Então, evidentemente, que o Banco Central está muito atento com isso. Ele está muito atento com isso. Falou assim, olha, isso aqui tem um risco. E, evidentemente, o monopólio que você criou na B3, ela estabelece o preço que ela quer. Né? Então, isso já está incomodando muita gente. Isso é fato, não é porque eu estou chutando, isso é fato. Pois bem, então, fora a questão do sistema de negociação, você tem que ter a clearing, para realmente fazer o match entre, ó, vai a ação para cá, vai para cá, tá, como é que tá. O sistema de onde vai ficar escrituralmente registrado a posse daquela ação, né? E isso é aí que é o grande problema. Então não adianta, pelas matérias que eu li hoje, não, mas a gente vem, o nosso sistema vai ser integrado, parte do sistema da B3, não sei se você vai ser uma concorrente, se você vai usar o sistema ali do que, sabe, não sei. E aí se for questão de clearing, a gente vai usar uma empresa indiana que tem um sistema, cara, funciona muito bem, você vai ter que tropicalizar isso, são outras coisas, né?
São outras dificuldades, funciona muito bem, tudo lindo, maravilhoso. Quando o cara mostra em PowerPoint como é que funciona o sistema, você sabe que funciona muito bem. Quero ver a questão da integração. Depois você tem que integrar isso, o protocolo ser aceito pelas tesourarias, pelas mesas de grandes assets, né? E para tudo funcionar. Já existe, não vou ficar aqui citando nomes para não ser desagradável, já existe grupos que estão, né, com parcerias muito fortes, tem as matérias aí, se vocês vou deixar aqui na descrição, vocês verão, que já estão negociando aí 1,5 trilhão de reais, na verdade, de registro, é uma registradora, que é o primeiro passo, você registrar e dizer, ó, o título trocou de mão, daqui para cá, tá registrado, veio desse, do dinheiro foi para cá, enfim, essa coisa toda, né? E o segundo passo, que estão aguardando autorização do Banco Central, é provar que o sistema é robusto para fazer a negociação em tempo real, aí sim, de ações. E não basta simplesmente só de ações. Você tem que ter, no mínimo, opções, no mínimo. Não estou nem dizendo na parte de mercado futuro, não estou nem dizendo isso. Mas você vai ter que ter, pelo menos a parte de opções, porque grandes negociações você faz com amarração com opção, né? Então não teria sentido você criar toda uma parafernália, todo um custo para simplesmente negociar no mercado à vista. Sinceramente, não rola, né? Outra questão é que você vai ter que competir com a B3, ela tem uma gordura ali, ela pode começar a reduzir as taxas que ela cobra, né? E então esse novo sistema tem que ser tão competitivo que o preço seja jogado para baixo, porque senão ninguém grande vai tomar o risco de trocar por um sistema que ele ainda não conhece. Isso leva muito tempo você testando. Empresa, por exemplo, que já está com a registradora, tem bancos grandes que já passou no crivo, mas é muito complexo você convencer a área. Imagina, o administrador, e grandes bancos têm a sua área como administrador, então um fundo, você precisa de um administrador. E normalmente você vai contratar grandes bancos que têm lá a estrutura de administrador. É o administrador que calcula a cota, é o administrador que recebe aquele entre o caixa que está sendo usado e o ativo que corresponde àquele valor pago, que aquilo era tantos reais, que estava no caixa, ali, gerenciado pelo administrador, e que aquilo virou uma ação e agora ele tem que dar conta para dizer, não, realmente valeu, aconteceu e tal. E ele ainda tem que controlar todas as regras de cada fundo para ver se não houve uma extrapolação do mandato do gestor para com relações. Então, vocês entendem a complexidade da coisa? Por isso que um gestor que tem trilhão de reais sob sua custódia, muitos desses bancos também têm custódia e administração, ele vai ficar um tanto quanto receoso, né? Em 18 meses, como estamos falando, você acha que em 18 meses, ainda que eles não vamos começar a fazer testes no primeiro semestre de 2025. Teste com quem, o cara pálida? Teste com quem? Você pode ficar fazendo um teste, colocar aqui, eu fico fazendo um teste, eu fui simulado que eu comprei, que eu vendi, aí você segue todo o fluxo, né? Não, o comitente A, o comitente B, aí tem a clearing, realmente, tinha o dinheiro, porque o dinheiro ele vai debitar em D2, etc e tal, e o título vai ficar registrado já, né, no dia posterior. Né? Você pode até convencer alguns grandes bancos a você testa. Você quer testar isso para mim? Duvido, né? Tendo trabalhado em grandes bancos assim durante muitos anos, nenhuma área de sistema de banco nenhum faz testes dessa magnitude em 6 meses. Então é assim, primeiro semestre de 2025 e coloca em produção no segundo semestre. Não, com certeza não. Né? E ainda você tem todos os problemas de infraestrutura, de onde vai ser instalado isso no Rio de Janeiro. Porque, quer queira, quer não queira, a antiga Bovespa e a antiga BMF, para vocês olharem, para quem conhece São Paulo, está bem ali naquele centro, aquele centro ali, citando os nomes, que é Líbero Badaró, Rua Boa Vista, 15 de Novembro, o Largo ali, na Almeida Prado, onde estão a antiga BMF, aquilo tudo, há muitas décadas atrás,
como ali era a City financeira, todas as sedes de banco estavam ali naquelas ruas. Então foi criado há muito tempo toda uma contingência de energia elétrica, depois cabeamento de dados de telefonia. Várias corretoras se instalavam nesse cinturão. Eu, por exemplo, ficava na Ipiranga, ficava relativamente perto desse núcleo, né? E você tinha linhas diretas de comunicação com, por exemplo, os operadores da bolsa e tal. À medida em que foi se criando os sistemas eletrônicos, muitas corretoras colocaram seus servidores ali, tal, próximo, para ganhar velocidade e tal. E a estabilidade de você ter energia elétrica chegando por mais de um distribuidor. Eu me lembro que historicamente, quando foi ser construído o metrô em São Paulo, as primeiras linhas, havia então o projeto da linha São Bento, que está muito ali do lado, que é o Largo São Bento, para quem conhece. Foi uma operação extremamente cautelosa, que estava usando pela primeira vez ali o tatuzão, para o tatuzão não danificar nada. Isso era começo dos anos 70, já se tinha esse cuidado. Quando a City financeira de São Paulo ela foi sendo transferida para Faria Lima, onde está hoje, as sedes dos bancos, as grandes gestoras estão todas lá, a Faria Lima estava passando exatamente por um processo de requalificação. Tanto é que na Faria Lima todos os fios estão enterrados. Então por que eu estou dizendo isso? Porque também na Faria Lima foram criadas uma série de contingências. Até anos atrás, no prédio onde eu estava, no grupo que eu estava trabalhando, você tinha 2 distribuidoras de energia que chegavam no prédio e ainda você tinha estacionado na rua do lado um gerador que ficava como o plano B. Se por algum motivo as 2 empresas de energia não conseguissem fornecer, você ainda tinha. Então, estou colocando isso porque no estado paupérrimo que se encontra o Rio de Janeiro, eu quero imaginar em que lugar você conseguiria instalar realmente toda a parafernália eletrônica da bolsa com todas as contingências. E aí você vai ter que tomar cuidado, né? Se o nego não vai lá pegar o fiozinho, pegar lá, não sei o que, cortar, não sei o que. Então, não é tão simples assim. Então se diz hoje, não, você colocar aqui no centro do Rio. No centro do Rio onde, cara? Você tem essa infraestrutura? Você tem toda essa redundância, como teve essa região ali do centrinho ali de São Paulo, do Anhangabaú ali, e como foi criado na Faria Lima? Sim ou não? Certo? Não é assim, simplesmente você se liga o computador e tal, essa coisa toda, né? A menos que o cara tenha que fazer um site backup em outro lugar, em outra cidade. Mas aí você começa a perder eficiência, velocidade, não sei. Então, olha, sinceramente eu digo que isso é muito mais em função de ser um ano eleitoral e para dar aquele elan no pessoal. Você viu o discurso, né, do Zé Carioca, foi um discurso assim, né? Só faltou dizer que vão inaugurar o som de todo o pessoal da Bossa Nova tocando, assim, aquela nostalgia da bolsa e tal. E mesmo que você ficasse pronto com isso, eu duvido que você migrasse um volume para uma outra bolsa, né? Você teria que convencer que todo mundo, ou boa parte, fosse negociar lá. O Brasil não tem esse volume. Não tem, sinceramente, não tem esse volume para você ficar criando. Se já vai ter uma segunda bolsa em breve, que já está bem adiantado o processo, eu duvido que você tenha espaço para uma terceira, sinceramente. A menos que eles voltem a querer negociar, como tinha aqui em 2022, carbono, qualquer coisa assim, né? Pé de galinha, né? Porque agora está em moda, né? Que a população vai poder comer pé de galinha sem imposto, alguma coisa desse gênero, tá certo? Então, agradeço aí mais uma vez o Rodrigo pela sugestão, mas olha, não dá para levar a sério esse tipo de notícia, não dá. Realmente, quem tem estrada, quem entende a complexidade técnica de tudo isso, sinceramente, foi mais no gogó, tá certo? Tá certo. Aí você pode dizer assim, não, mas tem um fundo aí, fundo de um país, então, ele já vinha procurando espaço, né, ele está com isso, batendo porta o tempo todo, já há anos que a gente acompanha, né, oferecendo isso e tal, mas
realmente, né, aqui não vai ficar de pé, pode ter certeza. Grande abraço.